a poupança previdenciária, ali, o recurso do participante não entra em inventário. Caso ele, né, para quem não sabe, assim, se a pessoa falecer, os bens vão para um inventário, né? Sim. Exatamente, eles são transmitidos por herança, certo? Sim. Os bens de titularidade do participante, eles são transmitidos via herança, incide aquele imposto chamado ITCMD, esse é o padrão, mas entendo que não se aplica para a previdência complementar, principalmente a fechada. E aí, Kalel, se você me permite, eu queria apresentar aqui para o pessoal que vai assistir algumas considerações sobre esse tema, porque ele não é tão simples. Ele está claro para nós, que já atuamos na área, que ele não deve ser inserido no inventário, ou seja, a reserva previdenciária ela não é transmissível por herança. Mas por quê? Bom, eu queria, antes de falar especificamente da previdência complementar fechada, trazer uma rápida digressão sobre a previdência aberta. Porque na previdência aberta, e aí do ponto de vista jurisprudencial, você sabe que uma das principais fontes do direito, inclusive na previdência complementar, é a jurisprudência. A lei, obviamente, é a fonte matriz, mas há diversas outras fontes, os costumes, e há também a jurisprudência, que é o entendimento que os tribunais têm a respeito de determinada matéria, certo? Jurídica. E no caso da previdência complementar, da mesma maneira. E aí o Superior Tribunal de Justiça, ele nos últimos anos, ele tem oscilado na previdência aberta com dois entendimentos. Ora, entende que a poupança privada, de previdência privada, é seguro, e aí não é transmitida por herança. Ora, é investimento. E se for investimento, propriedade da pessoa física, passível de transmissão via herança. E aí uma discussão adjacente é, se for investimento, incide ou não ITCMD? Porque se for investimento e é transmissível por herança, teoricamente haveria de incidir o ITCMD. Aí, eu queria assim, pedir licença para, primeiro, citar um dispositivo do Código Civil. De onde que surge essa celeuma? É o artigo 794. Ele diz o seguinte: no seguro de vida ou de acidentes pessoais, para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Você sabe que um VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, ele é um seguro. Sim. Certo? Já o PGBL, com P de plano, que é Plano Gerador de Benefício Livre, ele não é o seguro. Não, ele é, na verdade, um previdência complementar. Ele é um produto de previdência por sobrevivência, mas ele não é um seguro. Certo? Então, para o VGBL, que se enquadraria nessa conceituação do Código Civil, então estaria claro, teoricamente, que não entra. Que é seguro, e por ser seguro, não é transmissível via herança. Certo? Aí, nesse caso, não haveria ITCMD. E isso, durante um bom tempo, digamos assim, reinou de uma maneira um tanto quanto pacífica no âmbito da jurisprudência do STJ. Só que depois, ao longo do tempo, talvez até por algumas situações um tanto quanto anômalas, né, patrimônios muito grandes que foram investidos em VGBL, e aí potenciais herdeiros argumentando em juízo que haveria uma fraude a herdeiros, e aí começou-se toda essa discussão. Então, mas é herança mesmo? Ou é investimento? O PGBL seria investimento e o VGBL seria seguro? Ou daria para qualificar os dois como investimento? E aí, em sendo investimento, começou a discussão. Em sendo investimento, incide ou não ITCMD? Para depois chegar na previdência fechada. Nossa. Então, assim, eu sei que tem uma certa complexidade, mas só para você compreender que houve essa discussão e que ela ainda não está perfeita. E eu vou citar aqui, se você me permite, claro, ler pequenos trechos, tá? De dois ou três precedentes jurisprudenciais. Tem um deles que é o agravo de instrumento 1832-714 de São Paulo, foi julgado aqui de 15 de dezembro de 21. Olha o que diz aqui, ó. Nos termos da jurisprudência da Corte, o PGBL e o VGBL, mantido pelo falecido, têm natureza jurídica de contrato de seguro de vida e não pode ser enquadrado como herança, inexistindo motivo para determinar a colação dos valores nele depositados, ou seja, os valores do saldo de conta ser levados para a herança. Ou seja, então essa seria a jurisprudência clássica. Esse aí não entra em inventário. Não é herança. Só que a discussão não parou aí, exatamente pelo contexto que eu apresentei anteriormente. Aí, se eu citar para você, olha só, agora, de maio
2 de maio de 23, um julgado já bem recente. Ele vem dizendo o seguinte: os planos de previdência privada complementar aberta, operados por seguradora autorizados pela SUSEP, dos quais o VGBL é um exemplo, têm natureza jurídica multifacetada. Por quê? Tratando-se de regime de capitalização, no qual cabe ao investidor com ampla liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, ora se assemelham a seguro previdenciário adicional, ora se assemelham a investimento ou aplicação financeira. E aí? Tá entendendo? E aí, nesse caso, eles chegaram a entender que seria investimento, que a depender do contexto probatório dos autos, vai se entender como investimento. Por quê? Nesse caso, então, com esse precedente, se deixou uma brecha para que PGBL e VGBL possam, sim, em algumas situações, a depender do caso concreto, compor a herança. Isso vai depender muito da situação. Da situação, do valor, entendeu? Do contexto, tem até da idade em que que são feitos os aportes de previdência privada.